Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nessa sexta-feira. Sextou o torcedor vascaíno, amanhã já abertura da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre essa rodada, a rodada que o Vasco enfrenta o Grêmio na Arena Condá no domingo às 19 horas. Jogo em que, observando o time do Grêmio ontem, pode ser que o Vasco consiga algo positivo. Então, estaremos de olho nessa partida, comentando muito sobre o comparativo entre as duas equipes e também comentando sobre a arbitragem. Mas por que eu vou entrar no assunto de arbitragem, torcedor? É simples. Mais uma vez, árbitros de São Paulo cercando e rodeando os jogos do Vasco. É impressionante o quanto de árbitro de São Paulo está envolvido em jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. É fora do normal. E a gente, obviamente, vai falar sobre isso. Lembrando que não estou falando do Paulo César Zanovelli da Silva de Minas Gerais, que apita o jogo, não. Estou falando de outros árbitros que ficam em oculto, mas para a gente aqui não ficará. A gente vai estar sempre protestando contra a CBF dentro desse assunto. Atenção, Pedrinho. Atenção, toda a diretoria do Vasco. Mais uma vez, hein? Figura no VAR repetida e a gente vai comentar sobre isso. Bom, além disso, vamos falar sobre a movimentação do Vasco no mercado para chegadas e saídas de jogadores. Lembrando que o Euriquim já falou novamente agora sobre o Michael e a gente vai comentar também sobre esse possível zagueiro, né? Porque agora tem o Edmundo falando alguma coisa, o Euriquim falando outra e obviamente a gente está apurando para trazer as informações mais precisas possíveis. Então você, que é nosso parceiro aqui do canal Os Vascaínos, corre lá na 1xBet, primeiro comentário fixado ali, clica no link, se cadastre, deposite qualquer valor colocando o código CORTESVASCO, você vai ganhar 100% de bônus. Fechado? Você que é nosso parceiro, vai lá na nossa parceira, a 1xBet. Beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo, vamos trocar essa ideia. Sextou o torcedor vascaíno com informações, análises e muita coisa referente ao Campeonato Brasileiro para você. A gente obviamente vai conversar juntos sobre esse assunto e, claro, quando a gente conversa junto, você vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é muito importante, principalmente quando se trata de polêmica, tá? E a gente vai falar muito aqui sobre alguns critérios da CBF em relação à escalação de árbitros para jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que já começa amanhã na 20ª rodada com Palmeiras e Vitória, Juventude e Criciúma, Bahia e Internacional, Botafogo e Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo fecham o sabadão de jogos do Campeonato Brasileiro. Vasco só atua no domingo contra o Grêmio em Chapecó, na Arena Condá, às 19 horas. Jogo complicado, obviamente, mas o fator de ser na Arena Condá, um estádio que não é muito comum ter jogos do Grêmio, não é muito comum, o Grêmio não está adaptado a esse estádio. Então, possivelmente possa ser um ponto aí que deixe o território neutro para ambas as equipes. E, obviamente, com um território mais neutro possível, aquela questão de você se sobressair tecnicamente ou até mesmo dar uma sorte, enfim, vai ser fator predominante para esse jogo. Então, a gente vê que o Vasco vem com força máxima na ideia do técnico Rafael Paiva. A ideia é ter, sim, Felipe Coutinho e Payet. A informação que eu tenho internamente é que vem treinando juntos e podem atuar juntos contra o Grêmio. Isso se dá porque o Adson, que saiu mancando, né, no último jogo contra o Atlético Mineiro, pode ser desfalque. A gente vai estar, obviamente, analisando todas essas questões desse jogo entre Grêmio e Vasco na Arena Condá. Jogo importantíssimo que o Vasco visa ganhar para olhar cada vez mais para cima da tabela, porque as equipes que estão lá em cima estão se descolando e as que estão na zona do rebaixamento também vêm pontuando, né? Apesar que o Grêmio empatou ontem com o Corinthians fora de casa, né? Na Arena Itaquera por 2-2. Jogo esse muito polêmico, com problemas com a arbitragem e, obviamente, é algo que a gente vai avaliar e analisar dentro do jogo entre Grêmio e Vasco na Arena Condá. E olha só, presta atenção, toda essa esfera, né, de logística pode ser também prejudicial para o Grêmio. O Grêmio viaja de volta, né, para o Rio Grande do Sul
e o Vasco pega um voo fretado amanhã. Então temos aí essa discrepância de logística. O Vasco treinou a semana inteira bem tranquilo, bem leve, para poder enfrentar o Grêmio, enquanto isso o Grêmio fazendo viagens de São Paulo para o Rio Grande do Sul, fazendo essa locomoção que é nociva para a questão física, né, para o descanso, para a estamina dos jogadores. Tomara que isso dê certo para o Vasco e o Vasco esteja melhor fisicamente, mais inteiro contra o Grêmio na Arena Condá às 19 horas. Bom, jogo esse já com temperos, tá? Temperos polêmicos, e eu volto a falar aqui. A arbitragem de São Paulo, de novo, cercando o Vasco em jogos do Campeonato Brasileiro. É impressionante. Parece que a CBF coloca a máscara, né? Troca a capa, mas o livro é o mesmo, né? Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, é o árbitro, tá? O assistente número 1 é o Vitor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná. A gente tem o árbitro número 2, que é o assistente Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais, né? O outro bandeira. O quarto árbitro é o André Luiz Schettino Policarpo Bento, também de Minas Gerais. E agora entra o cerco, né? Agora entra mais uma coincidência. Agora entra mais algo repetido. Agora entra mais um alerta. Árbitros de São Paulo invadindo toda a questão da arbitragem de vídeo. Vamos lá. Primeiro, o assessor Ednilson Corona, de São Paulo. O árbitro de vídeo, mais uma vez ele. É isso, torcedor. Mais uma vez. Atenção, Pedrinho. Mais uma vez, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de São Paulo. Mais uma vez, o senhor Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral. Mais uma vez, esse árbitro de vídeo polêmico em jogos do Vasco, e vai acumular polêmicas, porque é sempre ele ou Wagner Riway. É sempre ele ou Wagner Riway. Pelo amor de Deus, CBF, parece que vocês acham que a gente tem cara de palhaço. Não temos. Atenção, Pedrinho. Atenção à diretoria do Vasco, ao jurídico do Vasco. Mais uma vez, o VAR, Rodrigo Guarizo do Amaral. Tá? O avaliador do VAR, que fica ali fazendo o assistente, né? O Fabrício Portífero de Moura, também de São Paulo. Aí a gente vem o assistente de árbitro de vídeo 2, Vinícius Furlan, de São Paulo. E o observador do VAR, o Emerson Augusto de Carvalho, também de São Paulo. Parabéns, CBF, mais uma vez. Ó, palmas para vocês. Repetindo a arbitragem de São Paulo, dessa vez dominando o VAR, tá? E mais uma vez, o senhor Rodrigo Guarizo do Amaral. Eu achei que era o Wagner Riway, ou talvez até mesmo Vinícius Furlan, né? Estão presentes sempre em jogos do Vasco. Agora a gente vai observar e bater sempre nessa mesma tecla, porque é brincadeira o que vocês estão fazendo, cercando o Vasco com a arbitragem de São Paulo. Não tem um jogo do Vasco onde não tenha árbitros de São Paulo envolvidos na partida. Isso daí precisa ser investigado, hein, Pedrinho? Investigado. Se tivermos erro de arbitragem, principalmente árbitro de vídeo, onde se faz e acontece dentro de campo, e ninguém, o VAR não chama o árbitro para analisar lances, preste atenção, tá na hora de correr atrás disso daí, porque já tô por aqui com essa história de árbitro de São Paulo se envolvendo em jogos do Vasco. Bom, situação envolvendo saídas e chegadas de jogadores, né? O Vasco tenta negociar alguns atletas, né? O Goiás manda uma proposta para o Serginho, o Vasco está analisando essa proposta. O Vasco tenta negociar com o retorno do Bruno Praxedes para o Bragantino por conta, né, das questões envolvendo o elenco, até mesmo essa situação psicológica do jogador que não deve se recuperar tão facilmente, o jogador que já foi vaiado anteriormente. A torcida do Vasco já não suporta mais o Bruno Praxedes, tem aí essa rejeição, né, do Bragantino. O Bragantino parece que não quer aceitar, né, a volta do empréstimo do jogador por enquanto. E, obviamente, outras saídas podem acontecer. O Pablo Galdames tem negociações com a Universidade Católica do Chile, que encontra dificuldades para o seu salário, que é alto, né? O Vasco tenta negociar aí uma porcentagem para o jogador seguir o seu caminho para o Chile, e muitas outras saídas a gente vai estar analisando para trazer para vocês, né? O Paysandu querendo Rossi, entre outros movimentos. Mas chegadas podem acontecer. E novamente, né? Ontem o Euriquim falando sobre Michael, tinha falado sobre o Mina, e o Edmundo, que também é um cara muito influente dentro do Vasco em relação principalmente à amizade com o Pedrinho, fala que o Mina não vem. Era a informação que eu tinha desde o início, a questão financeira pesa em relação ao zagueiro Mina, mas que vai vir um zagueiro ainda mais conhecido e melhor que o Mina. Bom, eles estão falando e a gente está apurando, né? Vamos buscar essas informações, que são muito importantes. E agora a figura do Michael, mais uma vez o Euriquim trazendo, né, essa ideia do Michael. Vou falar para vocês, eu não confirmo nada do que estão falando. Eu preciso apurar, buscar essas informações. Porque falar é fácil, né? Agora
vamos buscar todas elas. O certo é que o Vasco busca sim um zagueiro e um possível segundo reforço. É a informação que eu tenho, que o Pedrinho propriamente já deu pra gente na apresentação do Coutinho. Eu busco entre 1 ou 2 reforços. E, obviamente, é um zagueiro. A gente vai analisar para ver o que a gente encontra, né, nesse horizonte de tanta turbulência e informação. Mas antes de eu sair, de eu ir embora, né, e deixar vocês aqui sem nada, não dá. Então você que sonha vir para São Januário antes da reforma, assistir Coutinho, assistir Payet, assistir Verratti e companhia, você no Caldeirão já está em reta final, o sorteio é dia 30 de setembro, mas se os bilhetes acabarem hoje, acabou, não tem como mais. Então não espere, tá? Bilhetes limitados já estão se finalizando e se você não adquirir o seu, não vai participar. Lembrando que é o nosso último Você no Caldeirão, porque São Januário vai entrar em reforma no final do ano. Não vai ter como fazer mais o Você no Caldeirão. Então é a última edição e os bilhetes estão se encerrando. Vai perder essa? Aí é contigo. Vou mandar aí o recadinho. Forte abraço, saudações vascaínas. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.